Olá, nerds, geeks e afins. Estamos todos aqui cheios de direitos e é importante esse dedinho levantado para o segundo episódio da primeira temporada da série Mulher Hulk, exibido na Disney Plus. Pois bem, pessoal, sabe aquele tipo de série que você vê um episódio e acha sensacional, tudo bem feito, tudo bem produzido, e você já fica naquela expectativa da próxima semana com a continuidade daquela narrativa? Bom, também tem o contrário, que é o caso então aqui de Mulher Hulk, onde você vê o episódio e fala, caramba, eu preciso assistir o outro, porque você já sabe que o negócio vai sempre piorar, ou no mínimo ficar igual. Lembro que na estreia aqui então desta nova série da Marvel dentro da Disney Plus, eu dei uma nota assim bem mediana. Na verdade, foi um belo de passação de pano que eu dei, né? Porque merecia, a abertura da série merecia assim ser execrada. Muitos canais aqui que fizeram resenha a respeito da estreia de Mulher Hulk acabaram com a série. Porque sim, ela é uma coisa horrorosa. Em comparação com todas as outras séries que já foi exibida da Marvel, a gente pode colocar dentro da Disney Plus, a gente pode colocar que sim, ela é uma das piores. Ela rivaliza muito, logo de abertura, com Miss Marvel e também Gavião Arqueiro, como também Cavaleiro da Lua. Eu não gosto de Cavaleiro da Lua, muita gente gosta, mas na verdade é a mesma porcaria de sempre. Desde Gavião Arqueiro, essa sucessão de séries é cada vez uma pior do que a outra. E a estreia especificamente de Mulher Hulk na semana passada foi abominável. Abominável tem a ver com o que aparece aqui por hoje, né? Mas sim, ela é uma série fraca. Mas eu coloquei uma nota mediana, 2,5 asterisco, justamente para ver se ela vai aumentando ou não. Se eu já desse 0 logo de cara, bom, não tem como abaixar mais do que 0, né? Então a gente não tem aquela percepção que o negócio vai afundando cada vez mais. E sim, você pode dizer que então esse episódio dessa semana, ele melhorou um pouquinho ou piorou? É difícil, na verdade, a gente analisar, porque, de fato, até começa a ter a história a respeito da protagonista. Ela está numa situação difícil, digamos assim. Ela está no seu momento de desconforto. Lembrando que na primeira oportunidade nós só vimos a perfeição de Jennifer Walters. Pois é, o que ela era? Apenas algo completamente superior ao Hulk que nós conhecemos, né? Aquela fera, né? Bom, a fera que deixou de existir, né, do começo lá apresentado nos primeiros filmes da Marvel no cinema, para o que ele se transformou hoje em dia e, claro, está completamente aniquilado, né? Essa versão Professor Hulk é uma coisa realmente ridícula, né? Porque justamente, né, aquela ferocidade que a gente tinha do personagem, né, aquele ser incontrolável, né, que aquela mente brilhante não conseguia controlar, né, era o oposto exato. Enfim, não existe mais, né? É só um personagem abobado. E por que ele foi abobado nos filmes? Tinha um certo propósito, né, de não ser um certo grande rival para Thanos. Tá, num primeiro momento parece que tem sentido, mas depois por que ele não voltou a ser o que ele era antes? Exatamente a fúria. Por que ele não é mais o Hulk? Não é mais desse jeito? Muitos podem dizer que é apenas uma fase, mas na verdade a gente sabe muito bem que é para meio que acabar com o personagem, né? Como sempre se está fazendo com os outros personagens antigos, né? Uma tentativa de aniquilar. Dois personagens não existem mais. Tony Stark morreu, o Homem de Ferro morreu, o Capitão América se aposentou, ficou velhinho. O que a gente faz com o Hulk? A gente transforma ele apenas num cara verde bobo. Simplesmente isso. Mas faz muito sentido então aqui dentro da série que a ideia básica da série é valorizar a persona feminina, né? E, por tabela, como os roteiristas são incompetentes, eles precisam, para valorizar a persona feminina, esculhambar com as personas masculinas. Então, caramba, se o Hulk já era bobado antes, aqui, no episódio anterior, ele foi completamente transformado num grande imbecil. É uma coisinha que você pisa com a ponta do seu sapato, torce um pouquinho, né? Gospe em cima, joga um pouquinho de areia, né? Enfim, é isso. Transformou o Hulk. Mas por tabela, né? Todo e qualquer homem. Porque uma característica que você pode perceber a respeito aqui desse episódio, né? O maltrato à figura masculina aqui é constante, né? Mas sim, eu coloquei antes que
o episódio talvez seja um pouquinho melhor porque ele realmente coloca a figura da protagonista numa questão delicada, ou seja, ela perde emprego logo de cara, né? E perde porque ela é, agora, uma super heroína, super exaltada, né, pela população, que devia ser até um contraste, né? Curioso, né, como as cenas são construídas e você percebe, caramba, não tem sentido, né? Justamente ali naquela cena de bar, onde a amiga da Jennifer a leva para comemorar, né? Falar, mostrar, evidentemente para ela, né? Olha, o pessoal tá gostando de você, tá curtindo a sua existência, né? Você é uma mulher poderosa, verde, forte para dedéu, né? Então, todo mundo ali a exalta, né? Logo em seguida aparece o chefe dela, da promotoria, né? E a demite, justamente porque ela é exatamente isso. Ou seja, no mesmo instante que ela é exaltada pela população, ela é execrada pelos outros não, né? Especificamente por uma figura ali, né? Dizendo que aquilo é prejudicial à promotoria. Mas não, acaba não tendo sentido. Podia ter sentido naquele momento, quando eles perderam lá exatamente aquele processo, mas logo em seguida ela poderia rebater, justamente ali para o seu chefinho. Caramba, você não está vendo o que está acontecendo aqui em volta, nesse bar? Todo mundo está gostando. É só uma questão de tempo, todo mundo vai gostar de ter uma advogada super-heroína. É uma coisa muito simples de perceber ali, mas a cena meio que faz vender dois lados que não se ligam, que é exatamente valorizar a figura dela como sendo uma super-heroína e ao mesmo tempo desvalorizar porque é uma figura super-heroína. É um contraste meio esquisito, mas é a forçação de barra do roteiro, que nem percebe que na mesma cena coloca o contraste ali numa evidência gritante. Mas enfim, e depois, né, continua o episódio, ela é contratada justamente pelos seus antagonistas lá naquele julgamento, que é exatamente aquela firma de advocacia que a contrata justamente porque ela já trabalha com super-heróis, né, que cometeram algum deslize, né, da lei, enfim, e agora ter como representante deles exatamente também uma figura de uma pessoa poderosa seria interessante. É justamente o que ela faz. Claro, quando o cara a contrata, não especifica exatamente o que ela vai fazer. Ela só descobre quando chega lá no escritório. E ela entre aspas, obrigada a ficar na forma de Hulk, o contrário do que foi ali o chefe promotor que diz, volta à sua condição de humana para a gente conversar, para eu poder te demitir. Mas lá, no seu novo emprego, ela tem que ficar na forma heroística, digamos assim, poderosa, empoderada, né? E aí, curioso, por que ela aceita? Em cena anterior, ela acabou de dizer que ela estava se sentindo desgostosa porque estava sendo apenas reconhecida porque ela era um derivado do Hulk. Ela não gosta nem do nome que deram para ela, né? Mulher Hulk, ou no original, She-Hulk. Hulk, ela, ou ela Hulk. Enfim, ela não gostava disso, né? Ela ser bajulada, e sim, ela sempre quer ser bajulada, né? Mas não quer que esteja atrelada à figura masculina, né? Então ela se sente incomodada. Mas como é que depois, minutos depois, horas depois, ela está aceitando ser exatamente aquilo que ela queria negar anteriormente? Também é um contraste que não dá para entender direito aqui desse episódio, de como a história vai se desenvolvendo. E aí a coisa piora um pouquinho, porque o primeiro caso que ela pega ali da firma de advocacia é justamente a favor, né, para defender os interesses do Abominável, que foi aquele vilão que a gente já conhece dos filmes anteriores do Hulk, lá do primeirão, né, de 2008, quando ainda era o Edward Norton interpretando a figura do Hulk e tal lá, né, a figura então do vilão, né, participando. Ele apareceu em outro filme também, né, agora eu não me lembro qual foi, né. Enfim, o que vale? Temos aqui um típico caso de conflito de interesses. Coisa que está acontecendo no roteiro o tempo todo, né? Conflito de interesses, né? Você pega uma coisa, prega o contrário, coloca no mesmo lugar, uma coisa não anula a outra inexplicavelmente. Mas enfim, ela está na posição correta, né? De falar, caramba, eu não posso atuar em defesa aqui desse cidadão porque ele tem a ver com meu primo, caramba, são arqui-inimigos, não tem condição. Mas aí o novo chefinho fala, não, o Abominável, lá que eu não lembro o nome dele, né? O russo, ele falou, não, tudo bem, esse conflito de interesse pode passar por cima que ele não liga. Tá, meio forçado também, mas ok, né? Eu nem sabia que tinha exatamente essa brecha jurídica que realmente você pode atuar num caso de defesa tendo conflito de interesse, mas se a pessoa que está sendo defendida
não se opõe contra isso, beleza, tá tudo ok. Eu não sabia realmente que podia, deve ser só talvez na legislação americana, não sei se aqui no Brasil também rola isso, nunca ouvi falar para falar a verdade. Ok, existe, né? Pelo jeito existe, claro. Mas tá, ela vai. Só que o chefe convence ela, vai conversar um pouquinho com o Abominável lá para ver se ele te convence. Literalmente isso é a função então da conversa, né? E de fato, ele consegue convencer. Claro que de uma maneira assim meio bocó, não tem nada relevante de fato, e ela aceita. E aí depois praticamente o episódio já se encerra, porque a gente descobre que ele fugiu. Mas peraí, ele não está querendo ser defendido legalmente, com todas as coisas, respeitando todas as leis, e por que ele fugiu então? E foi participar de uma briga ali, dentro de um bar, uma briga valendo um trocado? Não dá para entender o que aconteceu exatamente ali, né? Ou seja, a história, embora ela esteja colocando a protagonista numa situação de conflitos, os próprios conflitos apresentados, eles são contraditórios. Quer dizer, ser contraditório é até algo positivo, mas ela não quer ser heroína, logo em seguida ela quer se valer dessa figura heróica para poder garantir o emprego, né? Só para ser independente, né? Vamos bem lembrar, né? Ela aceita no fundo para ser independente dos homens. Mas qual homem que ela é dependente, né? Aí a gente pode puxar até a questão que também foi uma coisa mais explorada aqui da personalidade dela, que é exatamente a sua família. Quando ela disse que ia visitar a família, eu tinha certeza, quando ela abrir essa porta, vai aparecer algum homem idiota. Dito e feito. É um primo dela, acho que não é irmão, né? Acho que é o primo dela, completamente tapado. A família toda é toda da esquisitona. Ela é a única pessoa consciente, né? Que tem a visão de tudo, né? Que quer fugir daquilo, quer um mundo melhor para todo mundo. Bom, para a família dela acho que ela não quer, né? Mas enfim. E na tabela ali de homens abobados, né? Ainda tinha acho que um tio e o próprio pai dela, né? Tinha algumas mulheres ali, talvez, não se mostraram superiores àqueles homens especificamente. Parece que a Jennifer é superior até aquelas mulheres, né? Enfim, mas o pai também apareceu abobado. Só que depois apareceu uma outra ceninha onde ele foi conversar com a filha. Aquela conversa franca, né? De conselho, de pai. E aí no começo da conversa até parece que ele tem algo a dizer, ou seja, é uma figura masculina que tem a sua constituição não desintegrada pelo texto, de propósito, porque é sempre preciso lembrar, né? Tudo que acontece com as figuras masculinas é de propósito. O rebaixamento é uma coisa que é necessário para quem esses roteiristas, pseudo-roteiristas, eu não chamo isso de roteirista, né? Que precisa, para valorizar um personagem, você precisa acabar com o outro, né? Na situação da humilhação, que eu digo, né? Não que você constrói uma história onde o personagem ele tem uma certa inferioridade mesmo, não. É de propósito que você humilha, que você espezinha. Bom, na figura do pai ele parecia também que talvez parece uma figura masculina normal, mas logo em seguida, né, ele mal consegue falar porque ela não para de abrir a boca. E logo que, no final das contas, traduzindo, né, sim, a figura do pai também é super idiotizada. Assim como, de novo, também é a outra participação do Hulk, né, naquela cena também super forçada, que ele está conversando através de um celular, com o celular da Jennifer que está na Terra, sendo que ele está lá no espaço, dentro de uma nave, Sakaar, que foi aquela que apareceu lá no primeiro episódio, que provocou o acidente e patati, patatá, né? Ou seja, isso aqui é só um paninho de fundo, né, para a gente ficar curioso em saber o que vai acontecer com o Hulk. E claro, a gente só vai saber disso futuramente em algum filme. Eu acho que nenhuma série está planejada a continuidade dessa história do Hulk. Mas enfim, não importa. O que vale é que o Hulk aqui foi completamente idiotizado. Nessa cena, de novo, ele fala, não, eu tô ok lá com o Abominável, a gente é super camarada agora. Coisa completamente ridícula, né? Todos os personagens masculinos são idiotizados. Você pode até dizer, caramba, o Abominável foi bem apresentado. Sim, no começo parecia, quando era evidente que ele está passando conversa na Jennifer, lá naquela cena onde ele está dentro da sua cela, né? Sim, é claro que a gente sabe que ele está enganando ela. Ele é um vilão. Se bem que muitos vilões na Marvel, eles ficam mocinhos, né, depois. Mas ok, o Abominável acho que não é o caso, né? Não me lembro que no quadrinho ele virou alguém do bem. Mas o que importa, né? Logo em seguida ele também já é idiotizado naquela questão lá dos haikai que ele escreve, que é exatamente o que o
o Bruce, na figura do professor Hulk, fala, não, eu recebi alguns haikais dele, nós ficamos super amiguinhos, que coisa fofa, linda, meiga. Ou seja, os dois foram transformados em idiotas com a mesma maneira, né? Com a mesma via, com o mesmo método, né? Através de haikais. Assim, e lá dentro também do escritório onde a Jennifer passou a atuar, né? Junto com a sua amiga, né? Que ela quis ficar como a paralegal, né? Que é assistente dos advogados, né? Apareceu um personagem já novo ali, que a grande função dele foi mostrar, além de bajular, né? Dar as boas-vindas para a mulher, né? Fazer um mapinha de como chegar ao banheiro mais limpinho. Na verdade, é a segunda vez essa série apresenta em cada episódio uma piadinha escatológica, né? Porque no outro ela falava sobre peidos e aqui sobre um lugar para fazer um cocô limpinho. Sim, é preciso lembrar, né? Essa série se vende como cômica, mas de engraçada ela não tem nada. Aliás, ela tem um formato exatamente de séries cômicas, né? Episódios curtos, no máximo 30 minutos. Esse episódio consegue ser menor do que o anterior. Foi 38 minutos no total da semana passada, esse aqui tem 31. Mas se você tirar os créditos super alongados, você descobre que o episódio não chega ali nas casas dos 25 minutos. É realmente coisa curta, rápida, só que existem muitas séries cômicas que conseguem ser dramáticas com poucos minutos e muito mais eficientes. Isso aqui é completamente mal feito, para falar a verdade, né? Assim, também tivemos uma piadinha final depois dos créditos e de encerramento, e a gente pode considerar que sim, sempre vai ser uma norma então, sempre uma piadinha final. E o que é a piadinha final? Exatamente, né? Jennifer no seu formato Mulher Hulk segurando um carro, né? Enquanto os dois homens, né? O pai e irmão ou primo, não sei exatamente o que diabo ele é, tentando trocar o pneu. E ela fazendo aquela cara de, ai, que saco, ter que ficar aqui levantando esse carro, esses dois paspalhos, não consegue trocar um simples pneu. É por aí, esse é o nível da série. Se você quer resumir esse episódio, ou já a série inteira, você resume por essa piadinha. É isso que a série é, um menosprezo aos homens. Então, não tem o que a gente dizer a respeito disso. Com certeza, é uma das piores séries da Marvel, porque ela tem uma temática que ela quer vender que não tem nada a ver com o super-herói em si. Vocês podem perceber, todos os outros restantes 7 episódios vai ser nessa pegada. Nunca vai ser um grande, talvez, dilema moral a respeito de ter um vilão que quer cometer alguma maldade, XYZ. Não vai ser sobre isso. Sempre vai ser sobre acabar com a figura masculina. Podem esperar por isso. Portanto, para esse segundo episódio aqui da primeira temporada de Mulher Hulk, eu atribuo apenas, claro, uma nota menor, porque, como eu disse, eu coloquei de propósito 2,5 lá só para ter a curtição de sempre poder tirar mais um pouquinho. Aqui dá para tirar 1 ponto logo de cara. Então, sim, para esse segundo episódio de Mulher Hulk, apenas 1,5 asteriscos. Em breve, o Zero estará presente entre nós. É isso.